Bem-vindos ao iceberg de cidades fantasma. Preparem-se para explorar um mundo de mistério e abandono. Nestas paisagens esquecidas, ruínas silenciosas sussurram segredos de cidades cheias de vida. Vamos descobrir como cidades com milhares de pessoas se transformaram em apenas sombras do passado. E aí, pessoal, antes de começar, eu só queria agradecer aos patrocinadores de hoje, que são vocês, que estão sempre comigo. Muito obrigado pelos likes, comentários e também aos membros do canal. O vídeo de hoje é muito especial porque foi ideia da minha namorada. Espero que gostem. A ilha Hashima é um testemunho tangível do passado do Japão como uma potência industrial. Localizada a cerca de 15 km da costa de Nagasaki, Hashima começou a sua ascensão durante o final do século XIX, quando foi descoberto carvão em suas profundezas. A exploração do carvão trouxe consigo uma onda de desenvolvimento, transformando a ilha em uma colônia autossuficiente e superpovoada. No auge da sua atividade industrial, Hashima abrigava milhares de trabalhadores e suas famílias em um espaço incrivelmente limitado. Tanto com o declínio da demanda por carvão e as mudanças nas políticas energéticas, a ilha Hashima começou a perder sua relevância. A indústria carbonífera entrou em declínio e a ilha acabou sendo abandonada gradualmente nas décadas seguintes. Em 1974, a última mina de carvão foi fechada, marcando o fim de uma era. Hoje, a ilha Hashima é um exemplo impressionante de uma cidade fantasma industrial. Suas estruturas deterioradas e arruinadas contam a história de um passado de prosperidade efêmera. Embora Hashima tenha sido abandonada, ela continua a atrair a atenção dos curiosos e dos amantes de história, com passeios organizados permitindo que os visitantes explorem suas ruínas. Pripyat é uma cidade que surgiu como símbolo do progresso soviético. Ergueu-se como uma cidade planejada na Ucrânia, destinada a abrigar os trabalhadores da vizinha usina nuclear de Chernobyl. No entanto, em 26 de abril de 86, uma explosão no reator nuclear de Chernobyl lançou uma nuvem tóxica de radiação sobre a cidade e suas imediações. A evacuação rápida foi ordenada, e os moradores deixaram para trás suas casas, pertences e vidas, em uma partida que se tornou definitiva. A radiação transformou Pripyat em um lugar inabitável e eternamente isolado. Hoje, a cidade permanece congelada no tempo. Seus edifícios, parques e estruturas públicas mantêm a aparência de um passado distante, enquanto a natureza gradualmente toma conta das ruas vazias. Um parque de diversões abandonado, com sua icônica roda gigante, tornou-se um símbolo perturbador da interrupção repentina da vida normal. A cidade fantasma atrai a atenção de aventureiros corajosos e curiosos do mundo inteiro. Turistas vêm para testemunhar o cenário pós-apocalíptico, onde o tempo parece ter congelado. As visitas a Pripyat oferecem um vislumbre das vidas interrompidas e da resiliência da natureza em sua luta para se recuperar. Pompeia foi uma antiga cidade romana, localizada na região de Campânia, na Itália. Ela é amplamente conhecida por ter sido destruída e enterrada pela erupção do Monte Vesúvio, no ano 79 d.C., preservando suas ruínas e proporcionando uma visão única da vida romana naquela época. No ano 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção de maneira catastrófica, lançando cinzas vulcânicas, pedras e lava na região circundante. Pompeia, junto com várias outras cidades vizinhas, foi devastada pelo desastre natural. As cinzas e as rochas vulcânicas cobriram a cidade, preservando-a ao longo dos séculos. Pompeia permaneceu enterrada e esquecida por quase 1.700 anos, até que no século XVIII, escavações arqueológicas revelaram a cidade perdida. As cinzas vulcânicas preservaram edifícios, objetos e até mesmo corpos humanos, fornecendo insights valiosos sobre a vida romana na antiguidade. Cococi é um distrito de Parambu, a cerca de 450 km de Fortaleza, e foi fundada no início do século XVIII pelo coronel Francisco Alves Feitosa, por volta de 1710. O censo feito pelo IBGE em 1950 registrou pouco mais de 2.000 habitantes na pequena cidade. Com a retirada da família de Feitosa, em meados de 1965, depois que uma lei estadual extinguiu o município de Cococi, provavelmente por corrupção do prefeito, aos poucos a cidade se tornou economicamente inviável para se morar ou instalar qualquer tipo de negócio. Com uma praça, um hotel, cartório,
uma câmara municipal e várias residências, Cocossi foi desaparecendo ainda mais do mapa, até que apenas 7 pessoas restassem na cidade até 2012. São João Marcos, uma cidade do Rio de Janeiro, já foi uma das mais abastadas do país devido ao rentável plantio de café, desenvolvendo-se durante o período colonial e alcançando seu auge econômico em 1850. Na década de 40, a cidade foi despovoada devido à formação de represa de Ribeirão das Lajes, para a produção de energia elétrica e abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, a região é um parque arqueológico e ambiental, recebendo milhares de visitantes. Humberstone é uma cidade fantasma localizada no deserto de Atacama, no norte do Chile. Ele é um dos principais testemunhos da era do salitre no país e é considerada um patrimônio mundial da Unesco desde 2005. No século XIX e início do século XX, o salitre era uma commodity valiosa usada principalmente para a produção de fertilizantes e explosivos. Isso levou ao estabelecimento de várias cidades industriais no deserto do Atacama, onde o salitre era extraído e processado. Humberstone foi uma dessas cidades, fundada em 1872 por James Thomas Humberstone. A cidade cresceu rapidamente, abrigando trabalhadores do salitre e suas famílias. Ela tinha infraestrutura como escolas, hospitais, teatros e lojas, para atender às necessidades da comunidade. No entanto, com o desenvolvimento de tecnologias sintéticas para a produção de salitre, a demanda por salitre natural caiu significativamente. Isso levou ao declínio da indústria e, consequentemente, à decadência das cidades do salitre, incluindo Humberstone. A cidade foi abandonada gradualmente nas décadas de 30 e 40. O clima árido do deserto e a falta de manutenção resultaram na preservação de muitos dos edifícios originais, o que faz com que Humberstone seja um local de grande interesse histórico e turístico. Hoje em dia, Humberstone é um museu a céu aberto, oferecendo uma visão vívida da vida durante a era do salitre. Os visitantes podem explorar edifícios, casas e instalações industriais bem preservadas. Pyramiden é um assentamento russo localizado no arquipélago norueguês de Svalbard, no Oceano Ártico. Essa cidade abandonada possui um significado histórico e cultural único, devido ao seu antigo status como uma comunidade de mineração soviética. Estabelecida pela Suécia em 1910 e posteriormente vendida para a União Soviética em 1927, Pyramiden foi desenvolvida com um assentamento de mineração de carvão. Ela prosperou como uma comunidade soviética modelo, completa com uma variedade de comodidades, como escolas, instalações culturais e até mesmo uma piscina. A cidade recebeu o nome estratégico de Pyramiden, devido à montanha em forma de pirâmide que a domina. No entanto, a fortuna da cidade começou a declinar nos anos 90, à medida que os preços do carvão caíram e a viabilidade econômica da operação de mineração diminuiu. Em 98, Pyramiden foi abandonada pela empresa de mineração russa, e o assentamento se tornou uma cidade fantasma. Notavelmente, muitos dos prédios e instalações foram deixados quase intactos, devido à evacuação rápida. Herculano era uma antiga cidade romana, que foi destruída e soterrada durante a erupção do Monte Vesúvio no ano 79 d.C. Assim como Pompeia, Herculano foi uma cidade que ficou enterrada sob cinzas vulcânicas e lava durante séculos, preservando muitas estruturas e artefatos do cotidiano da época romana. As escavações começaram no século XVIII, revelando uma cidade bem preservada, com ruas, casas, lojas e até mesmo uma biblioteca com rolos de papiro carbonizados. Uma das características mais impressionantes de Herculano é a maneira como a erupção vulcânica preservou edifícios e objetos que normalmente se perderiam ao longo do tempo. Pinturas, mosaicos e até mesmo móveis de madeira foram conservados sob as camadas de cinzas vulcânicas. Herculano oferece uma visão fascinante da vida cotidiana no Império Romano, revelando como as pessoas viviam, trabalhavam e interagiam em uma cidade da época. É um local de grande valor arqueológico e histórico, atraindo turistas, historiadores e amantes da antiguidade. Grand Bassam é uma cidade costeira localizada na Costa do Marfim, na África Ocidental. Ela é conhecida por sua história colonial, arquitetura encantadora e status como patrimônio mundial da Unesco. No século XIX, Grand Bassam foi uma das primeiras colônias francesas na região,
e serviu como capital da Costa do Marfim durante o período colonial. A cidade era um importante centro administrativo, comercial e cultural. A arquitetura colonial francesa deixou uma marca significativa na cidade, com suas casas coloniais bem preservadas, edifícios públicos e igrejas. A cidade é dividida em 3 partes: a cidade alta, baixa e as praias. A cidade alta abriga edifícios administrativos e residenciais da época colonial, enquanto a cidade baixa é o centro comercial e tem uma atmosfera mais animada. As praias são uma atração popular para os moradores locais e turistas. A arquitetura eclética, a atmosfera relaxada e as praias pitorescas tornam o Grande Baçan um destino turístico atraente. A cidade também é conhecida por seus artesãos talentosos, que produzem artesanato tradicional marfinense, como tecelagem, escultura em madeira e joias. Velho Airão se refere a um sítio arqueológico localizado no Amazonas, associado a uma antiga cidade colonial portuguesa, chamada Vila de Nossa Senhora da Conceição de Airão. No entanto, é importante notar que a cidade não é uma cidade fantasma no sentido tradicional, já que não foi abandonada devido a desastres naturais ou industriais. A Vila de Nossa Senhora da Conceição do Airão foi fundada no final do século XVII e era uma cidade portuguesa no coração da região amazônica. Era um importante centro de produção agrícola e comércio durante o período colonial. Porém, devido a mudanças nas rotas comerciais e outras circunstâncias históricas, a cidade foi gradualmente perdendo sua importância. Hoje em dia, Velho Airão é um sítio arqueológico que inclui ruínas de edifícios coloniais, igrejas e outros vestígios da antiga cidade. Ele testemunha a presença e a influência dos colonizadores europeus na região amazônica. O local foi tombado como patrimônio histórico e atrai visitantes interessados em história e arqueologia. Em meio às densas florestas tropicais da Amazônia brasileira, existe uma relíquia histórica que testemunha uma tentativa audaciosa de unir o mundo industrial com o coração da natureza selvagem. Fordlândia, nomeada em homenagem a Ford Motor Company, é um exemplo único de como a visão industrial pode se chocar com os desafios do ambiente natural. Nos anos 20, Henry Ford, o visionário por trás do império automobilístico, viu a necessidade de garantir uma fonte constante de borracha para os pneus de seus carros. Em busca de autonomia, ele estabeleceu Fordlândia como uma espécie de cidade-fábrica na selva amazônica, onde ele planejava cultivar seringueiras para a produção de borracha. No entanto, a empreitada não foi tão simples assim quanto parecia nos desenhos de engenharia. A falta de compreensão do ecossistema amazônico, a má adaptação das práticas agrícolas e a resistência da natureza levaram ao fracasso do projeto. As doenças, insetos e as inundações devastaram as plantações, enquanto as condições de vida na cidade eram desafiadoras, levando a conflitos entre os trabalhadores locais e os administradores americanos. Com o tempo, Fordlândia se tornou um símbolo de desilusão. Os edifícios decadentes e as estruturas de concreto, meio engolidas pela vegetação, são testemunhas mudas de uma ideia grandiosa que não conseguiu se sustentar. Hoje, a vila permanece como um vestígio do passado, um lembrete das complexidades de se tentar impor a modernidade em um ambiente natural que não se submete facilmente. Nas encostas da majestosa Chapada Diamantina, no interior da Bahia, encontra-se a pitoresca vila de Igatu. Conhecida como a Cidade de Pedra, Igatu é um tesouro histórico e cultural que remonta aos tempos áureos da exploração de diamantes na região. A história de Igatu está profundamente entrelaçada com a Corrida dos Diamantes, que varreu a Chapada Diamantina durante o século XIX. Originalmente, a vila servia como um ponto de apoio para garimpeiros, que buscavam fortuna nas minas da região. Com o passar do tempo, ela cresceu em importância e, durante seu auge, abrigava milhares de pessoas envolvidas na busca por pedras preciosas. O que torna Igatu verdadeiramente fascinante é a sua arquitetura peculiar. As casas foram construídas diretamente na pedra, utilizando as próprias formações rochosas como parte das estruturas. As ruas estreitas e sinuosas
As passagens e escadarias esculpidas na rocha criam uma atmosfera única e encantadora. Igatu é um exemplo notável de como a adaptação humana à paisagem pode dar origem a um lugar verdadeiramente singular. Embora a era dos diamantes tenha diminuído, Igatu permanece como um local turístico popular. Seu ambiente tranquilo e sua beleza histórica atraem visitantes em busca de experiência única. Além das casas de pedra, a vila abriga ruínas de antigas minas e uma atmosfera nostálgica que nos lembra das histórias de aventura e busca por riqueza que uma vez ecoaram por suas ruas. Bannack é uma cidade fantasma localizada no estado de Montana, Estados Unidos. Foi fundada em 1862, após a descoberta de ouro na região. A notícia da descoberta atraiu uma onda de garimpeiros e aventureiros em busca de riqueza, levando ao rápido crescimento da cidade. Durante o auge da corrida do ouro, Bannack tinha uma população diversificada, com mineiros, comerciantes, saluns e outros estabelecimentos comerciais. A cidade de Bannack, como muitas outras durante esse período, tinha sua parcela de tumultos, disputas e confrontos. A lei e a ordem muitas vezes eram mantidas por xerifes voluntários e comitês de vigilantes, já que a presença oficial do governo era limitada. Bannack testemunhou sua parcela de crimes e tragédias, incluindo assassinatos e roubos. Com o declínio da mineração de ouro e a descoberta de depósitos mais ricos em outras áreas, a população de Bannack diminuiu gradualmente até ser abandonada. Thurmond é uma cidade fantasma localizada no estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Teve origem como uma parada de trem ao longo da linha ferroviária de Chesapeake and Ohio Railway, no final do século XIX. A cidade cresceu em importância devido à sua localização estratégica como ponto de parada para trens de passageiros e carga. A atividade ferroviária e a operação de trens ajudaram a impulsionar a economia local. Durante o auge do transporte ferroviário, Thurmond experimentou um período de crescimento significativo. A cidade contava com hotéis, restaurantes, lojas e outras comodidades para atender às necessidades dos viajantes e dos trabalhadores ferroviários. No entanto, com o declínio do transporte ferroviário e mudanças na indústria, Thurmond gradualmente entrou em declínio. Kennecott é uma antiga cidade de mineração localizada no estado do Alasca. Foi fundada no início do século XX, devido à descoberta de depósitos de cobre extremamente ricos na região. A mineração de cobre foi o coração da economia da cidade, e a mina de Kennecott se tornou uma das maiores e mais produtivas do mundo na época. A cidade cresceu rapidamente, atraindo trabalhadores e suas famílias em busca de oportunidades na indústria de mineração. O local de Kennecott é notável pelas impressionantes estruturas industriais que foram construídas para apoiar a mineração de cobre. Entre elas, destaca-se o edifício concentrador, um dos maiores edifícios de madeira do mundo. O estilo arquitetônico do edifício e sua localização em uma paisagem montanhosa e remota criam uma imagem icônica. A mina de Kennecott enfrentou dificuldades econômicas e operacionais durante a Grande Depressão e eventualmente foi fechada em 1938. A cidade e suas estruturas industriais foram deixadas para trás, e o local caiu no esquecimento. St. Elmo é uma cidade localizada no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Foi fundada durante a Corrida do Ouro do Colorado na década de 1880. A cidade prosperou como um centro de mineração de ouro e prata, com uma população que chegou a várias centenas de pessoas. A atividade de mineração trouxe vida à cidade, com minas, lojas, saluns e outras comodidades. Com o declínio da mineração na região e a exaustão dos depósitos de ouro e prata, a população de St. Elmo começou a diminuir gradualmente. Até o final da década de 20, grande parte dos moradores havia partido, em busca de oportunidades em outros lugares. A cidade foi eventualmente abandonada, mas muitas de suas estruturas permaneceram em pé. Rhyolite é uma cidade fantasma localizada no estado de Nevada. Foi fundada no início do século XX, em 1904, devido à descoberta de depósitos de ouro na região. A cidade cresceu rapidamente, atraindo pessoas de todo o país em busca de riqueza durante o boom da mineração. Durante seu auge, a cidade tinha uma série de comunidades modernas para a época,
incluindo eletricidade, água encanada e um jornal local. Durante o curto período de crescimento, Rhyolite viu a construção de várias estruturas impressionantes, incluindo edifícios comerciais, residenciais e culturais. Um dos exemplos mais icônicos é a Cook Bank Building, um edifício de 3 andares que era considerado um dos mais bem equipados do seu tempo. No entanto, a mineração de ouro na região não durou muito tempo, e à medida que os depósitos se esgotaram, a população de Rhyolite começou a diminuir. A cidade enfrentou desafios econômicos e ambientais, e muitos dos moradores partiram em busca de oportunidades em outros lugares. A cidade foi eventualmente abandonada. Bodie é uma cidade fantasma localizada no estado da Califórnia. Ela é famosa por ser um dos melhores exemplos de uma cidade do Velho Oeste americano, preservada em estado de abandono e por sua incrível atmosfera que parece transportar os visitantes de volta no tempo. Fundada durante a Corrida do Ouro na Califórnia, em 1859, Bodie prosperou rapidamente, com um campo de mineração de ouro. No auge da sua atividade, a cidade tinha uma população considerável e era conhecida por sua vida selvagem e violenta, com várias histórias de tumultos e tiroteios. No entanto, a mineração de ouro diminuiu ao longo do tempo, e à medida que as minas se esgotaram, a população de Bodie diminuiu. A cidade foi gradualmente abandonada, mas sua estrutura física permaneceu relativamente intocada, criando um cenário quase cinematográfico do Velho Oeste. Wharram-Percy é um vilarejo e sítio arqueológico localizado na região de North Yorkshire, na Inglaterra. Ele é notável por ser um dos exemplos mais conhecidos de um vilarejo abandonado na Inglaterra e por ser um importante local de pesquisa arqueológica. Originalmente uma vila medieval, Wharram-Percy teve um passado que remonta ao período anglo-saxão e foi continuamente habitada até o século XVII. No entanto, fatores como mudanças nas práticas agrícolas, declínio populacional e outras circunstâncias levaram à eventual desocupação da vila. O local passou a atrair a atenção de arqueólogos e historiadores a partir do século XIX. Escavações sistemáticas começaram nas décadas seguintes, revelando os restos de estruturas da vila, incluindo casas, celeiros, uma igreja e outros edifícios. Essas escavações lançaram luz sobre a vida cotidiana das pessoas que viveram em Wharram-Percy ao longo dos séculos. Craco é uma antiga vila situada na região da Basilicata, no sul da Itália. A vila é notável por suas impressionantes ruínas e por sua localização dramática em uma colina rochosa, oferecendo vistas panorâmicas deslumbrantes do campo circundante. A história de Craco remonta a tempos antigos, mas, ao longo dos séculos, a vila enfrentou uma série de desafios, incluindo terremotos e deslizamentos de terra. No entanto, foi durante o século XX que Craco começou a ser abandonada, devido a problemas como a falta de oportunidades econômicas e a emigração em massa para outras partes da Itália e do exterior. A última grande evacuação de Craco ocorreu em 1963, quando a população restante foi realocada devido a riscos sísmicos. Desde então, a vila permanece desabitada e suas estruturas históricas foram deixadas praticamente intocadas, criando uma paisagem de ruínas que é impressionante de se ver. Craco tem sido um destino popular para cineastas e turistas interessados em explorar suas ruínas. Tiny Han é uma aldeia localizada no condado de Dorset, na Inglaterra, que ficou abandonada durante a Segunda Guerra Mundial e permaneceu intocada desde então. A história de Tiny Han é marcada por sua evacuação forçada para acomodar as necessidades militares durante a guerra. Em 1943, durante os preparativos para o treinamento militar para a invasão da Normandia, as autoridades britânicas requisitaram a terra de Tiny Han e as áreas circundantes para criar um campo de treinamento para os soldados. Os residentes foram forçados a deixar suas casas e terras, com a promessa de que poderiam retornar após o fim da guerra. No entanto, o campo de treinamento continuou em uso após a guerra, e as famílias nunca mais puderam voltar para suas casas. Tiny Han se tornou uma aldeia fantasma, com suas casas, escola, igreja e outros edifícios abandonados e intocados.
O campo de treinamento foi usado até a década de 70 e Tiny Han permaneceu fechada ao público. Em 75, parte da terra e os edifícios de Tiny Han foram devolvidos aos herdeiros das famílias originais, mas a aldeia continuou como uma atração turística e um memorial às pessoas que tiveram que deixar suas casas. A vila está agora sob a administração do Ministério da Defesa e é aberta ao público em certos dias. Ruby Hill é uma cidade fantasma localizada no estado de Nevada. Na região viu um influxo de garimpeiros e mineradores durante a corrida de ouro na Califórnia. O distrito de mineração de Ruby Hill foi estabelecido e explorado devido à presença de depósitos de minerais preciosos na área. O ouro e a prata eram as principais commodities exploradas na área. A mineração continuou a ser uma atividade significativa na região por várias décadas, com minas sendo escavadas e operadas para extrair os recursos valiosos. Assim como muitas outras cidades fantasma, a atividade de mineração em Ruby Hill eventualmente declinou, devido a fatores como esgotamento das veias de minerais, baixos preços das commodities e mudanças nas tecnologias de mineração. Isso levou ao declínio da população e eventualmente ao abandono da cidade. Aurtunga é um sítio histórico e antiga cidade de mineração localizada no território do norte, na Austrália. Ela é conhecida por sua conexão com a corrida do ouro no século XIX e por ser um dos primeiros centros de mineração de ouro na região central da Austrália. Aurtunga foi estabelecida em 1887, depois que o ouro foi descoberto na área, desencadeando uma corrida do ouro. A cidade cresceu rapidamente à medida que garimpeiros e mineradores se mudaram para a região em busca de riqueza. Ela se tornou uma próspera comunidade, com lojas, hotéis, escolas. No entanto, com o tempo, a extração de ouro diminuiu. Como resultado, a população também começou a diminuir e a cidade entrou em declínio. Houtou-Wan é uma vila abandonada localizada na ilha de Chengshan. Puta que pariu. Houtou-Wan é uma vila abandonada localizada na ilha de Chengshan, parte do arquipélago de Xangai, na China. A sua história remonta ao século XIX, quando a vila foi estabelecida como uma comunidade de pescadores. Durante décadas, a vila prosperou, mas com o tempo, mudanças nas indústrias de pesca e oportunidades de emprego levaram muitos moradores a se mudarem para áreas urbanas em busca de melhores condições de vida. O que torna Houtou-Wan tão cativante é a sua localização única, construído no flanco de uma colina com vista para o mar da China Oriental. As casas e edifícios tradicionais da vila foram abandonados gradualmente, à medida que seus moradores partiram, criando uma atmosfera de cidade fantasma que atrai a atenção de fotógrafos, exploradores urbanos e turistas. O resultado é uma cena visualmente impressionante, onde as estruturas cobertas de vegetação, com paredes desbotadas e janelas vazias, se misturam à paisagem natural. As vielas estreitas e os becos silenciosos reforçam a sensação de uma cidade congelada no tempo. Bankhead é uma cidade localizada na província de Alberta, no Canadá. A cidade foi fundada em 1903 como uma cidade mineira para apoiar as operações da mina de carvão de Anthracite. A mina de carvão de Bankhead foi uma das principais empregadoras da região. O carvão extraído era usado para abastecer as locomotivas e para atender a crescente demanda por energia. A cidade prosperou durante as primeiras décadas do século XX, com hotéis, escolas, igrejas e outros edifícios. O declínio da indústria do carvão e a mudança para fontes de energia mais modernas levaram ao fechamento da mina de Bankhead em 1922. Sem a principal indústria que a sustentava, a cidade entrou em declínio rapidamente. Os habitantes começaram a se mudar para outras áreas em busca de emprego, deixando para trás uma cidade que estava destinada a se tornar uma cidade fantasma. Hampi foi a capital do Império Vijayanagara, na Índia, que floresceu entre os séculos XIV e XVI. Durante esse período, a cidade era um importante centro de comércio, cultura e poder político. Ela era conhecida por suas realizações artísticas, arquitetônicas e religiosas, bem como por sua riqueza. A paisagem de Hampi é uma mistura única de templos, monumentos e paisagens naturais. O local é considerado um importante centro religioso para hindus,
com muitos templos dedicados a várias divindades. A atmosfera sagrada e espiritual de Hampi atrai visitantes e peregrinos de todo o mundo. O Império Vijayanagara entrou em declínio após o ataque e saque de Hampi pelas forças do sultão de Deccan em 1565. A cidade foi abandonada e entrou em ruínas. As estruturas magníficas foram parcialmente perdidas, mas as ruínas ainda revelam a grandiosidade que Hampi já foi. Al-Ula é uma região histórica e arqueológica localizada na Arábia Saudita, conhecida por suas incríveis paisagens naturais e pelo rico patrimônio cultural. Ela abriga sítios arqueológicos, monumentos antigos e uma rica história que remonta a milhares de anos. Al-Ula possui uma história antiga e diversificada, com evidências de assentamentos humanos que datam de milênios. A região desempenhou um papel importante nas rotas comerciais históricas, que conectavam a Arábia com outras partes do mundo antigo. A região tem uma rica história cultural e religiosa, incluindo as influências das civilizações nabateias, romanas, islâmicas e outras. Balestrino é uma antiga vila localizada na região de Ligúria, na Itália. Ela é conhecida por sua história intrigante e pela imagem icônica de sua igreja parcialmente em ruínas, que se tornou um marco visual na paisagem. Balestrino tem origens antigas, remontando à Idade Média. A vila prosperou ao longo dos anos devido à agricultura e à produção de azeite. No entanto, no final do século XIX, a região foi afetada por uma série de terremotos, o que causou danos significativos nas estruturas da vila. Após os terremotos e devido ao medo contínuo de abalos sísmicos, muitos habitantes de Balestrino começaram a deixar a vila, em busca de lugares mais seguros para viver. Com o tempo, a população diminuiu ainda mais, levando ao abandono gradual da vila. Centralia é uma pequena cidade localizada no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O que tornou Centralia famosa foi um incêndio subterrâneo que começou em uma mina de carvão abandonada sob a cidade em 1962. O fogo inicialmente foi desencadeado por um incêndio em um depósito de lixo próximo, que se espalhou para as minas de carvão abandonadas. Esse incêndio subterrâneo queima os depósitos de carvão a profundidades variadas, liberando fumaça, gases tóxicos e calor para a superfície. O incêndio causou uma série de problemas em Centralia. A fumaça e os gases tóxicos tornaram o ar perigoso para a saúde dos moradores, resultando na evacuação gradual da população. À medida que os problemas de saúde se intensificaram e as casas começaram a ser danificadas devido à instabilidade do solo, muitos moradores foram realocados e a cidade foi oficialmente declarada uma zona de desastre em 1981. Hoje, Centralia é considerada uma cidade fantasma, em grande parte abandonada, com algumas poucas estruturas remanescentes. As ruas vazias e as áreas desabitadas criam uma atmosfera surreal e inquietante. A cidade serviu de inspiração para a série de jogos Silent Hill. Sanzi Pod City, também conhecida como Sanzi UFO Houses, foi uma ambiciosa e futurista comunidade planejada, localizada em Sanzi, na província de Taipei, em Taiwan. O projeto consistia em uma série de estruturas em forma de discos voadores coloridos, que foram projetados para serem hotéis e residências de férias. Construído na década de 70, o Sanzi Pod City era originalmente planejado para ser um resort de férias, à beira-mar, destinado a atrair turistas e visitantes locais. As estruturas em forma de discos voadores, com design moderno e futurista, eram um ponto focal do projeto e se destacavam em meio à paisagem circundante. No entanto, o projeto enfrentou uma série de desafios, incluindo problemas financeiros e questões relacionadas à propriedade do terreno. As construções foram interrompidas em várias ocasiões, e o complexo nunca foi concluído. Além disso, houve relatos de incidentes e tragédias durante a construção, o que gerou uma aura de má sorte e misticismo em torno do local. Com o passar do tempo, o Sanzi Pod City ficou em estado de abandono. As estruturas coloridas e futuristas, uma vez promissoras, tornaram-se uma visão desolada e decadente. Em 2008, as autoridades locais decidiram demolir o complexo,
removendo grande parte das estruturas. Bokor Hill Station é um antigo resort colonial localizado nas montanhas da província de Kampot, no Camboja. É conhecido por suas impressionantes paisagens montanhosas, sua história como uma estação de montanha colonial e suas edificações abandonadas, que agora fazem parte de um destino turístico. Bokor Hill Station foi originalmente estabelecida no início do século XX pelos colonizadores franceses, que buscavam escapar do calor e umidade nas cidades costeiras do Camboja. A estação de montanha foi projetada para proporcionar um refúgio fresco e agradável com vistas panorâmicas. Durante o auge do seu uso, Bokor Hill Station tinha uma série de edifícios, incluindo um hotel, um cassino, igreja e uma vila. Essas estruturas foram construídas com a arquitetura colonial francesa da época. No entanto, após a independência do Camboja, a estação foi abandonada e as estruturas caíram em desuso. Doel é uma vila abandonada localizada na Bélgica, próxima ao porto de Antuérpia. Ela estava originalmente situada em uma área que precisava ser expandida para acomodar o crescimento do porto de Antuérpia. Ao longo dos anos, o governo belga tomou medidas para deslocar a população e desocupar a área, para fins de expansão portuária. Apesar dos esforços de deslocamento, alguns moradores e ativistas se opuseram ao abandono completo da vila. Eles lutaram pela preservação das estruturas e pela continuidade da vida em Doel. Essa luta chamou a atenção para a vila e atraiu o interesse público. Dalol é uma região vulcânica localizada no nordeste da Etiópia, na depressão de Danakil. É conhecida por ser um dos lugares mais quentes e inóspitos da Terra, com um ambiente extremamente árido e colorido, caracterizado por fontes termais, lagos salinos e formações geológicas únicas. A região abriga fontes termais e piscinas multicoloridas, que são resultado da atividade vulcânica e da interação de minerais com as águas subterrâneas. As cores brilhantes e variadas das piscinas são devido à presença de diferentes minerais, como enxofre e sal. Dalol detém o recorde de temperatura média anual mais alta de qualquer lugar habitado da Terra. As temperaturas durante o dia frequentemente excedem 40 graus Celsius, com picos que podem chegar a mais de 50 graus. As altas temperaturas são atribuídas à atividade vulcânica subjacente e à localização da depressão de Danakil abaixo do nível do mar. O ambiente de Dalol é extremamente inóspito devido a altas temperaturas, gases tóxicos e terreno árido. As condições extremas tornam a região desafiadora para a vida humana e para a maioria das formas de vida. Cope Hill Down é uma instalação de treinamento e uma vila fictícia de combate urbano localizada em Wiltshire, na Inglaterra. Ela faz parte da área de treinamento de Salisbury Plain e é utilizada pelas Forças Armadas Britânicas para exercícios de treinamento que simulam cenários de combate urbano. Cope Hill Down foi construída para proporcionar um ambiente de treinamento realista para o pessoal militar praticar táticas, técnicas e procedimentos de combate urbano. A instalação inclui uma vila fictícia com vários tipos de edifícios, ruas e estruturas semelhantes às encontradas em áreas urbanas. A vila é equipada com sensores, câmeras e outras tecnologias para monitorar e avaliar os exercícios de treinamento. Unidades militares, incluindo infantaria e forças especiais, usam Cope Hill Down para treinar em cenários de combate urbano. A vila fictícia permite que os soldados pratiquem habilidades como limpeza de cômodos, entrada em edifícios e combate em espaços confinados, em um ambiente controlado. O layout complexo da vila apresenta uma variedade de desafios táticos que os soldados podem enfrentar em ambientes urbanos reais. Pegrema é uma pequena vila localizada na região de Murmansk, na Rússia, próxima à fronteira com a Noruega. Ela está situada ao longo da costa do Mar de Barents, proporcionando vistas panorâmicas deslumbrantes do mar e das paisagens circundantes. A proximidade com o mar torna a vila um destino popular para os amantes da natureza, pescadores e pessoas em busca de um refúgio tranquilo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Pegrema desempenhou um papel significativo como um porto de abastecimento para a União Soviética. A região de Murmansk, onde Pegrema está localizada, era de importância estratégica
devido à sua proximidade com a rota do mar de Lend-Lease, que permitia o fornecimento de suprimentos vitais às forças soviéticas. Devido ao seu passado durante a Segunda Guerra Mundial, Pegrema possui monumentos e memoriais que homenageiam os eventos e as pessoas que contribuíram para a resistência e para o esforço da guerra da União Soviética. Esses monumentos lembram a importância histórica da região e das pessoas que a habitaram durante os tempos difíceis. Ani foi uma antiga cidade localizada na região de Anatólia Oriental, na atual Turquia. Ela é conhecida por ter sido um importante centro cultural, comercial e religioso durante a Idade Média. Foi fundada durante o século IV d.C. e rapidamente se tornou a capital do reino armênio de Ani. Ela cresceu em importância ao longo dos séculos, tornando-se um centro de comércio e cultura da região da Anatólia Oriental. A cidade foi conhecida por suas igrejas ornamentadas, palácios, muralhas defensivas e pontes. A cidade de Ani passou por períodos de prosperidade e conflito ao longo dos séculos. No entanto, devido a mudanças políticas, guerras e terremotos, a cidade gradualmente declinou. Ela foi capturada e reconquistada várias vezes por diferentes impérios, e eventualmente foi abandonada no século XVII. Chaitén é uma cidade localizada na região de Los Lagos, no sul do Chile. Ela é conhecida por sua proximidade ao vulcão Chaitén e por ter sido afetada por uma erupção vulcânica significativa em 2008, que levou à evacuação da cidade e a seu subsequente abandono. Em maio de 2008, o vulcão Chaitén entrou em erupção após décadas de inatividade. A erupção foi explosiva e resultou na emissão de cinzas vulcânicas, que afetaram não apenas a cidade de Chaitén, mas também áreas circundantes. A erupção causou o colapso parcial das estruturas da cidade, resultando em danos significativos. Devido à ameaça representada pela erupção e às condições climáticas adversas causadas pelas cinzas vulcânicas, as autoridades decidiram evacuar a cidade de Chaitén e as áreas vizinhas. Grande parte da população foi realocada para outras cidades e regiões mais seguras. Como resultado, Chaitén foi efetivamente abandonada após a erupção. Poliana é uma cidade localizada no distrito de Gagra, na Abecásia, uma região disputada no Cáucaso do Sul. Ela é conhecida por suas deslumbrantes paisagens naturais, clima ameno e fontes termais terapêuticas. A cidade de Poliana também é uma sede de eventos culturais, festivais e celebrações, que apresentam a rica história e tradições do povo abecásio. Os visitantes podem experimentar a cultura local, incluindo música tradicional, dança e culinária. A Abecásia é uma região com desafios geopolíticos complexos, devido ao seu status disputado. Embora a beleza natural e as atrações de Poliana a tornem um destino atrativo, sua situação está intrinsecamente ligada a questões políticas e regionais maiores. Kolmanskop é uma cidade fantasma localizada no deserto da Namíbia, na região sul da África. No início do século XX, diamantes foram descobertos na área, e Kolmanskop se transformou em um próspero assentamento de mineração de diamantes. A cidade era conhecida por suas construções em estilo arquitetônico alemão, com instalações modernas, com uma escola, hospital, teatro e até mesmo uma pista de boliche. No entanto, à medida que as minas de diamantes começaram a se esgotar, a cidade gradualmente perdeu sua população. A combinação do declínio das atividades de mineração e a invasão das dunas de areia no deserto fez com que Kolmanskop se tornasse uma cidade fantasma. A areia invadiu as estruturas, criando imagens impressionantes de salas de estar e quartos cobertos de areia. A beleza melancólica dessa cena atraiu fotógrafos, turistas e aventureiros interessados em explorar e capturar a essência do local. Wittenoom é uma cidade abandonada localizada na Austrália Ocidental que foi fundada na década de 30 para extração de amianto, um mineral amplamente utilizado na indústria de construção e manufatura. O amianto é altamente tóxico quando inalado e foi associado a uma série de doenças respiratórias graves. À medida que se tornaram mais conhecidos os riscos à saúde associados ao amianto, a mineração
e o uso do mineral foram fortemente desencorajados. No entanto, em Wittnum, a mineração continuou mesmo quando os riscos eram amplamente reconhecidos. A exposição ao amianto levou a uma taxa alarmante de doenças relacionadas ao amianto entre os moradores, incluindo ex-trabalhadores da mina e suas famílias. A mina de amianto de Wittnum finalmente fechou em 1966, mas os danos já estavam feitos. O governo australiano iniciou esforços de remediação e descontaminação da área, e a cidade foi declarada inabitável. Epecuén é uma cidade fantasma localizada na província de Buenos Aires, na Argentina. Foi originalmente estabelecida como uma cidade termal e balneário no início do século XX. A cidade atraiu turistas de toda a Argentina devido às propriedades medicinais de suas águas termais e à beleza de suas paisagens lacustres. Em 85, após várias semanas de chuvas intensas e uma combinação de fatores, a represa salina local transbordou, causando uma inundação catastrófica, que submergiu grande parte de Epecuén, sob água salgada. A cidade e suas estruturas foram gradualmente cobertas pelas águas da Lagoa Epecuén. Ao longo das décadas seguintes, a água salina criou um cenário único e surreal. As estruturas da cidade, incluindo casas, edifícios e ruas, foram cobertas por uma camada de sal e lodo. O resultado é uma paisagem quase pós-apocalíptica, com os contornos das construções emergindo da água salgada. Varocha foi originalmente uma cidade turística próspera e popular em Chipre, conhecida por suas praias deslumbrantes e resorts luxuosos. No entanto, durante a Guerra Cipriota de 74, o exército turco invadiu o norte de Chipre em resposta a um golpe de Estado, que tinha o apoio de elementos gregos na ilha. Isso levou à divisão de Chipre em duas partes, o norte, predominantemente habitado por cipriotas turcos, e o sul, predominantemente habitado por cipriotas gregos. Varocha, que estava localizada na parte sul da ilha, foi evacuada pelos habitantes gregos e fechada após a invasão turca. Desde então, a cidade permaneceu abandonada e cercada por cercas e patrulhas militares. A área ficou conhecida como uma cidade fantasma, com hotéis e edifícios turísticos abandonados, praias vazias e uma sensação de paralisação no tempo. Vorkuta é uma cidade localizada no norte da Rússia, na região de Komi, próxima ao Círculo Polar Ártico. A cidade é conhecida por sua história ligada à exploração de recursos naturais, em particular a mineração de carvão. Fundada durante a era soviética, Vorkuta teve seu crescimento impulsionado pela mineração de carvão, que era uma atividade econômica central na região. A cidade era habitada principalmente por trabalhadores das minas e suas famílias, que enfrentavam condições adversas devido ao clima rigoroso e à localização no extremo norte. No entanto, após o colapso da União Soviética, a economia de Vorkuta enfrentou desafios significativos. A queda da demanda por carvão e mudanças econômicas resultaram em declínio da indústria do carvão e na redução das oportunidades de emprego. A cidade foi afetada por uma crise econômica e social, com muitos residentes enfrentando desemprego e dificuldades financeiras. Com o passar do tempo, a população de Vorkuta diminuiu consideravelmente, resultando em muitos edifícios e infraestruturas abandonados. A cidade adquiriu uma atmosfera de cidade fantasma, com áreas que antes eram prósperas, agora exibindo um aspecto de abandono. Agdan é uma cidade localizada na região de Nagorno-Karabakh, um território disputado entre o Azerbaijão e a Armênia. O conflito em Nagorno-Karabakh teve origem étnica e territorial, com ambas as nações reivindicando a região. Durante o conflito armado entre 88 e 94, Agdan foi ocupada pelas forças armênias e a população azeri foi deslocada. Grande parte das estruturas da cidade, incluindo casas, edifícios públicos e locais de culto, foram danificadas ou destruídas durante o conflito. Agdan tornou-se um símbolo das consequências humanas e materiais do conflito entre o Azerbaijão e a Armênia. Tawerga é uma cidade localizada na Líbia, no distrito de Misrata, perto da costa do Mar Mediterrâneo. A cidade era conhecida por suas atividades agrícolas e pesqueiras, bem como por sua localização costeira. Durante a Guerra Civil Líbia, em 2011, Tawerga foi associada a apoiar o regime de Muammar Gaddafi,
Isso resultou em hostilidades e conflitos com grupos rebeldes que se opunham ao regime. Após a queda de Gaddafi, os moradores de Tauerga foram acusados de crimes contra os rebeldes, levando a uma retaliação brutal. Como consequência das hostilidades e retaliações, a cidade de Tauerga foi praticamente esvaziada de sua população original. Os moradores foram forçados a fugir, deixando para trás suas casas e pertences. A cidade ficou abandonada e devastada, com muitas de suas estruturas danificadas ou destruídas. Belchite é uma cidade localizada na Espanha, que se tornou famosa por ser um exemplo comovente das cicatrizes deixadas pela Guerra Civil Espanhola. A cidade é lembrada por suas ruínas e como um monumento às trágicas consequências do conflito. Durante a guerra, Belchite foi palco das batalhas intensas entre as forças republicanas e as forças franquistas. A cidade sofreu um cerco prolongado e foi quase completamente destruída. Como resultado, centenas de edifícios foram reduzidos a ruínas, e a população civil foi impactada profundamente. Após a guerra, uma nova cidade foi construída ao lado das ruínas da cidade antiga. Isso deu origem a Belchite Nuevo, enquanto as ruínas originais se tornaram Belchite Viejo, um memorial às vítimas da guerra. O local é preservado como um monumento e um lembrete das terríveis consequências do conflito. A cidade velha permanece intocada, com suas estruturas destruídas e paredes danificadas, servindo como testemunho silencioso da destruição. Kayakói, também conhecida como Levice em grego, é uma cidade fantasma localizada na Turquia, perto da cidade de Fethiye. A história de Kayakói é marcada por um período tumultuado de migração e conflito. Originalmente uma comunidade grega, Kayakói foi habitada por séculos, até o início do século XX. No entanto, como resultado do Tratado de Lausanne, de 1923, que estabeleceu a troca de populações entre Grécia e Turquia, a população grega de Kayakói foi forçada a deixar a área e retornar à Grécia. Em troca, a população muçulmana da Grécia foi forçada a se mudar para a Turquia. O resultado foi o abandono de Kayakói, com suas casas, igrejas e edifícios religiosos sendo deixados para trás. A cidade fantasma apresenta uma paisagem única de edifícios em ruínas, paredes de pedra e ruas vazias. O local é um testemunho das consequências humanas da migração forçada e dos deslocamentos causados por conflitos. Poveglia é uma ilha localizada na Lagoa de Veneza, na Itália. Ao longo da história, Poveglia foi usada como um local de quarentena para navios que chegavam a Veneza com tripulantes doentes. Durante os surtos de peste bubônica e outras doenças, pessoas doentes eram isoladas na ilha para evitar que a doença se espalhasse pela cidade. No século XX, Poveglia foi transformado em um hospital psiquiátrico. Pacientes com doenças mentais eram enviados para a ilha, onde supostamente ocorreram condições de tratamento inadequadas e experimentos controversos. Dizem que o local era palco de experimentos médicos sombrios e tratamentos cruéis. Poveglia ganhou uma reputação de ser um local assombrado, devido à sua história sombria. Lendas urbanas e histórias de assombração cercam a ilha, incluindo relatos de avistamento de fantasmas, vozes estranhas e uma atmosfera perturbadora. Atualmente, Poveglia é uma ilha desabitada e está fora dos limites para o público em geral. Ela permanece envolta em mistério e é um local que desperta interesse em turistas, historiadores e entusiastas de histórias de terror. Oradour-sur-Glane é uma vila localizada na região de Nouvelle-Aquitaine, na França, que é tristemente conhecida pelo mal que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, como retaliação a ações da resistência francesa na área, soldados da Waffen-SS alemãs atacaram a vila de Oradour-sur-Glane. Eles fizeram 642 vítimas, incluindo mulheres, crianças e idosos. As casas foram saqueadas e incendiadas, e a vila foi quase completamente destruída. Após a decisão foi tomada de preservar Oradour-sur-Glane como um memorial às vítimas e uma lembrança dos horrores da guerra. Uma nova vila foi construída nas proximidades para os sobreviventes, e a vila original permanece intocada, como um testemunho silencioso do sofrimento humano causado pela violência. Hoje, Oradour-sur-Glane é um local de memória
e um monumento à paz. As ruínas da vila original foram mantidas como estão, com muitos edifícios, carros e objetos ainda exatamente onde foram encontrados. Pessoal, muito obrigado por me assistir. Sem vocês eu não faria esses vídeos. Até a próxima.